Eles roubaram meu presente de Natal. Naquela noite de Natal, eu descobri que nunca fui só o filho esquecido. Eu fui o filho usado. Quando meu avô me entregou o envelope, eu sorri. R$ 200 foi o que tinha dentro. Agradeci do mesmo jeito, porque eu aprendi cedo a agradecer até migalha. Minha mãe sorriu aliviada. Meu pai nem levantou os olhos. Meu irmão mais novo já estava no celular gravando stories. Ele queria ser influencer. Sempre quis. Desde adolescente, meus pais bancavam tudo. Câmera celular, caro, viagens, cursos que nunca terminavam. Diziam que ele tinha talento, que precisava de incentivo, que o futuro era digital. Eu tinha outra missão. Trabalhar. Enquanto ele sonhava, eu ralava. Primeiro emprego aos 15, ajudando em mercado. Depois construção. Depois qualquer coisa que pagasse. Nunca reclamei. Porque reclamar era falta de gratidão. Meus pais diziam que eu era forte, que eu me virava, que meu irmão era sensível. Sensível o suficiente para nunca ouvir um não. Naquela ceia, tudo parecia normal. As mesmas piadas, as mesmas alfinetadas, os mesmos elogios exagerados para ele. Meu irmão mostrou um vídeo novo. Meus pais aplaudiram, disseram que ele ia longe. Eu mastigava em silêncio. Depois da sobremesa, levantei para ir até meu avô. Ele estava quieto, como sempre, observando tudo. Abracei ele, agradeci pelo presente, disse que ajudaria muito. Ele me olhou estranho com uma expressão confusa. Disse, como assim ajudaria? Eu respondi, os R$ 200, vô, obrigado mesmo. O rosto dele mudou. Na hora, ele largou os talheres, olhou para meus pais, depois voltou para mim. Disse baixo, mas claro, eu te dei 50 mil. O mundo parou, achei que fosse brincadeira, ri sem graça. Olhei para meus pais, minha mãe engasgou. Meu pai ficou pálido. Meu irmão levantou o celular, mas ninguém estava filmando. Perguntei se ele estava falando sério. Ele disse que sim, que tinha vendido um terreno, que queria me ajudar, que sabia que eu sempre tinha sido o que mais precisava. Disse que tinha entregado o envelope grande para meus pais, para eles me darem no Natal. O silêncio ficou pesado, espesso. Minha mãe tentou rir. Disse que ele estava confundindo, que a idade atrapalhava. Meu avô bateu a mão na mesa. Nunca tinha visto aquilo. Disse que lembrava muito bem. Disse que tinha contado o dinheiro. Disse que confiou neles. Meu pai se levantou. Disse que aquela não era a hora. Que não era assunto de Natal. Foi aí que eu entendi. O dinheiro nunca chegou até mim. Meus pais tinham pegado. E naquele momento, tudo que eu vivi começou a fazer sentido. O esforço, o cansaço, o discurso de que eu não precisava de ajuda. Eles não estavam me ensinando a ser forte. Estavam me impedindo de ter escolha. E eu ainda não sabia. Mas aquela noite não ia terminar em silêncio. Ninguém falou por alguns segundos. O barulho da casa parecia distante, como se eu estivesse olhando tudo de fora. Meu avô foi o primeiro a quebrar o silêncio. Disse que queria explicação. Agora, minha mãe começou a chorar. Aquele choro ensaiado, que sempre aparecia quando alguém questionava algo. Disse que fez aquilo para me proteger, que eu não saberia lidar com tanto dinheiro, que eu podia desperdiçar, que eu não tinha cabeça. Meu pai completou. Disse que eu sempre fui impulsivo, que R$ 50 mil mudariam minha forma de pensar, que eu podia largar tudo, que eu não saberia investir. Eu ouvi calado. Como sempre fiz, meu irmão tentou mudar o foco. Disse que dinheiro dividia famílias, que aquilo não era importante, que o Natal não podia ser estragado. Falou isso com o celular na mão, pronto para filmar qualquer coisa que rendesse engajamento. Meu avô se levantou devagar, disse que estava decepcionado, não comigo, mas com eles. Disse que confiou porque eram os pais, porque achou que fariam o certo. Minha mãe tentou se justificar. Disse que parte do dinheiro tinha sido usada para ajudar a família, que outra parte estava guardada, que nada tinha sido gasto à toa. Eu perguntei quanto ainda existia. Ela desviou o olhar. Meu pai respondeu. Disse que tinham investido, que o dinheiro estava aplicado,
que depois me devolveriam. Eu perguntei onde ele não respondeu. Foi aí que eu senti algo diferente. Não foi raiva, foi clareza. Passei a vida inteira ouvindo que eu precisava ralar, que ajuda demais estragava, que eu tinha que aprender. Enquanto isso, eles decidiam por mim, usavam o que era meu, sem nem me avisar. Meu avô pediu para ver comprovantes, aplicações, extratos. Meu pai disse que não tinha ali, que depois mostraria. Meu avô não aceitou. Disse que queria agora. A ceia acabou ali. Meu irmão foi para o quarto. Minha mãe continuou chorando. Meu pai começou a se irritar. Disse que eu estava fazendo tempestade, que eu já tinha recebido R$ 200, que estava reclamando de barriga cheia. Aquilo doeu. Mais do que o roubo. Porque mostrou que eles nunca me viram como alguém que merecia mais. Eu disse que queria meu dinheiro. Todo meu pai riu. Disse que eu não tinha como provar nada, que o envelope tinha sido entregue a eles, que juridicamente não era simples. Meu avô ouviu isso e disse algo que mudou tudo. Disse que tinha testemunhas, disse que tinha feito transferência registrada antes, disse que tinha declarado a venda do terreno e que aquele dinheiro tinha destino claro: meu nome. O rosto do meu pai fechou. Minha mãe parou de chorar. Pela primeira vez, eles perceberam que tinham ido longe demais. Meu avô me chamou de lado. Disse que sentia vergonha, que pediu desculpas por ter confiado neles, que não ia deixar aquilo passar. Eu disse que não era culpa dele, mas era. Era a mesma confiança cega, que sempre fez com que eu aceitasse menos. Naquela noite eu fui embora cedo, com o envelope vazio no bolso, mas com algo que nunca tive. Consciência, e eu sabia, aquilo não ia acabar ali. Voltei para casa naquela noite com a cabeça pesada. O dinheiro não estava comigo, mas a verdade estava, e ela doía mais do que qualquer falta material. Passei anos acreditando que meus pais eram duros comigo para me preparar, que a diferença entre mim e meu irmão era só personalidade, que eu precisava ralar porque era assim que a vida funcionava, mas não era sobre educação. Era sobre escolha. Eles escolheram investir tudo nele e me usar como apoio silencioso. Nos dias seguintes, ninguém me ligou. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de conversa. Meu irmão continuava postando, falando de sonhos, de projetos, de mentalidade vencedora, usando um celular comprado com dinheiro que nunca foi dele. Meu avô foi o único que me procurou. Disse que já tinha falado com um advogado, disse que não queria briga, mas que não ia fingir que nada aconteceu. Ele me contou mais coisas, que ao longo dos anos tinha ajudado meus pais financeiramente. Sempre acreditando que parte era para mim, cursos reserva futuro. Nunca chegou, cada palavra encaixava como peça de um quebra-cabeça antigo. Explicava por que eu sempre ficava para depois. Porque nunca havia dinheiro quando eu precisava, mas sempre aparecia quando meu irmão queria algo novo. Alguns dias depois, meus pais chamaram para conversar. Disseram que queriam resolver, sem envolver justiça. Fui, minha mãe estava diferente, menos choro, mais cálculo. Disse que o dinheiro tinha sido usado para pagar dívidas, que a situação da família era difícil, que eu não entendia tudo. Meu pai disse que eu devia gratidão, que me deram teto, comida, educação. Eu ouvi, e pela primeira vez não abaixei a cabeça. Disse que teto e comida são obrigação, não moeda de troca. Disse que gratidão não autoriza roubo. Meu irmão tentou entrar na conversa. Disse que eu estava exagerando, que dinheiro não era tudo, que família vinha primeiro. Perguntei se ele abriria mão de algo para devolver. Ele ficou em silêncio. Silêncio, também a resposta. Eu disse que não queria discussão. Queria meu dinheiro, ou iria adiante. Minha mãe se exaltou. Disse que eu estava destruindo a família, que eu sempre fui ressentido, que tinha inveja do meu irmão. Aquilo foi quase engraçado. Passei a vida inteira ouvindo que eu era forte demais para precisar, e agora eu era fraco demais por cobrar. Saí dali decidido. Segui com meu avô. Entregamos tudo ao advogado, comprovantes, testemunhas. Histórico.
O processo começou, e junto com ele veio a campanha. Parentes começaram a ligar, dizendo que eu era ingrato, que estava processando os próprios pais, que dinheiro não valia isso. Nenhum deles perguntou se valia para quem roubou. Meu irmão fez vídeos indiretos, falando de traição, de pessoas que pensam pequeno, de quem só enxerga dinheiro. Nunca citou nomes, mas todo mundo entendeu. Eu não respondi. Aprendi que quem vive de aparência tem medo de verdade. Meses depois, o juiz determinou bloqueio de valores. Parte do dinheiro ainda existia, outra parte não. Meus pais tiveram que explicar o que fizeram, quando, por quê. O castelo começou a rachar, e naquele momento eu entendi algo que demorou anos para aprender. Eu nunca fui o filho forte. Eu fui o filho conveniente. E agora eu tinha decidido não ser mais. Quando a decisão judicial saiu, minha mãe me ligou pela primeira vez desde o Natal. A voz não era de choro, era de raiva contida. Disse que eu tinha passado do limite, que nunca imaginou que eu seria capaz de fazer aquilo, que eu estava expondo a família. Eu perguntei quando eles pensaram em mim antes de pegar o dinheiro. Ela desligou. Meu pai tentou outra abordagem. Mandou mensagens longas, falando de tudo o que fizeram por mim, de como eu devia lealdade, de como família não se resolve em tribunal. Eu li tudo, com calma, e respondi uma única coisa: família não rouba. Depois disso veio o silêncio, mas não durou. Meu irmão começou a aparecer, não fisicamente, mas digitalmente, postagens sobre ingratidão, sobre pessoas que crescem e esquecem de onde vieram, sobre irmãos que se perdem pelo caminho. Os comentários o apoiavam. Gente que não sabia metade da história. Gente que acreditava na versão mais bonita. Ele crescia em seguidores, enquanto eu virava o vilão invisível. No fundo, nada disso era novo. Ele sempre teve plateia. Eu sempre tive consequências. O processo avançava. E a cada etapa ficava mais claro que meus pais não tinham como justificar tudo. Parte do dinheiro tinha sido usada para bancar cursos dele, viagens, equipamentos, tentativas frustradas de viralizar, tudo em meu nome, sem meu consentimento. Quando o advogado explicou isso ao juiz, eu vi o rosto do meu pai desabar. Não era só sobre devolver dinheiro, era sobre admitir quem eles sempre foram. Meu avô me ligou naquele dia. Disse que estava orgulhoso, disse que demorou para enxergar, mas que ainda bem que não foi tarde demais. Eu agradeci. De verdade, porque foi a primeira vez que alguém da minha família escolheu me defender. Alguns meses depois, saiu a decisão final. Eu receberia parte do valor com correção. Outra parte seria paga em parcelas. Não era tudo, mas era reconhecimento. Meus pais ficaram com dívidas. Meu irmão perdeu patrocínios. Quando a história vazou, nada oficialmente, mas as marcas se afastaram. Ele nunca me confrontou, nunca pediu desculpas. Preferiu fingir que eu não existia, eu aceitei. Hoje, tenho minha vida organizada, meu trabalho, minha paz. Não frequento mais reuniões familiares. Não participo de encenações. Meu avô continua presente, mais próximo do que nunca. Às vezes penso no garoto que trabalhou cedo, que acreditou que ralar era virtude. Enquanto outros recebiam tudo, eu não sinto inveja, sinto lucidez. Aprendi que esforço não substitui respeito, que silêncio não constrói caráter e que ser forte não significa aceitar tudo. Naquela noite de Natal, eu perdi R$ 200, mas ganhei algo que nunca tive. A verdade sobre quem eu era naquela família e a liberdade de não dever mais nada a ninguém. Depois que tudo terminou no papel, eu achei que terminaria por dentro também. Mas algumas coisas demoram mais para assentar. Nos meses seguintes, eu percebi o quanto minha vida tinha sido construída em modo de sobrevivência. Trabalhar sem parar, guardar tudo, nunca pedir ajuda, nunca relaxar. Como se, a qualquer momento, alguém pudesse tirar algo de mim. A diferença agora é que eu sabia exatamente quem eram essas pessoas. Meus pais tentaram contato algumas vezes. Nada direto, nada honesto. Mensagens genéricas. Datas comemorativas. Tentativas de fingir normalidade.
Eu não respondi. Não por vingança, mas porque não havia mais o que dizer. Meu irmão seguiu tentando ser influencer, mudando de nicho, mudando de discurso, sempre procurando um culpado invisível para explicar por que nada dava certo. Nunca fui citado, mas eu sabia que ainda ocupava espaço na cabeça dele, eu não ocupava mais a dele. Usei o dinheiro que recebi de forma simples. Quitei dívidas, criei uma reserva. Respirei pela primeira vez sem medo. Não foi o valor que mudou minha vida. Foi a validação. Saber que eu não estava louco, que eu não tinha imaginado tudo, que eu não tinha exagerado. O sistema inteiro tinha confirmado. Aquilo foi errado. Meu avô ficou mais silencioso depois disso, mais atento, como se estivesse revendo o passado. Um dia, ele me disse algo que ficou comigo. Disse que sempre achou que me tratar diferente era te deixar forte, mas que, na verdade, tinha te deixado sozinho. Eu disse que agora não estava mais, e era verdade. Hoje, quando alguém me chama de resiliente, eu não sorrio como antes. Resiliência não é elogio quando nasce da negligência. Eu aprendi a construir uma vida, mas também aprendi a proteger limites, a não aceitar menos, a não confundir sangue com lealdade. Não odeio meus pais, não odeio meu irmão, mas não devo mais nada a eles. O Natal passou novamente, sem ceia grande, sem discursos, sem envelopes. Passei com quem escolheu ficar, sem me usar, sem me esconder. E pela primeira vez, quando agradeci por estar ali, eu não estava agradecendo por migalhas, eu estava agradecendo por paz. O tempo fez algo curioso. Ele não apagou o que aconteceu, mas colocou tudo no tamanho certo. As lembranças da casa dos meus pais já não vinham com peso, vinham com distância, como fotos antigas de um lugar onde eu morei, mas que não era lá. Algumas pessoas da família ainda tentaram me convencer a recomeçar. Diziam que meus pais estavam arrependidos, que meu irmão tinha aprendido que todo mundo erra. Eu perguntava a mesma coisa, o que exatamente eles tinham aprendido? Ninguém sabia responder. Meu pai apareceu uma vez no meu trabalho sem avisar. Ficou esperando na recepção. Quando desci, ele parecia menor. Não fisicamente, mas no jeito. Disse que não queria discutir. Disse que só queria conversar como pai e filho. Eu ouvi. Com educação. Ele falou que a vida tinha ficado difícil, que as contas apertaram, que não era fácil envelhecer sem apoio. Eu perguntei se ele queria ajuda. Ele respirou fundo. Disse que não. Disse que só queria proximidade. Aquilo foi honesto. Pela primeira vez, eu disse que proximidade exige verdade e que enquanto ele fingisse que nada tinha sido roubado, nada poderia ser reconstruído. Ele não insistiu. Foi embora. Depois disso, nunca mais apareceu. Meu irmão seguiu como uma sombra distante. Às vezes alguém comentava algo, um vídeo, uma tentativa nova. Sempre começava grande, sempre terminava em silêncio. Eu parei de acompanhar. Usei o espaço que sobrou para viver, viajar, dormir sem culpa, dizer não sem justificar. Descobri que paz não faz barulho. Ela não precisa ser defendida. Ela só precisa ser mantida. Meu avô ficou doente algum tempo depois. Nada grave, mas suficiente para nos aproximar ainda mais. Ele me disse que estava aliviado. Por saber que alguém da família tinha quebrado o ciclo, disse que não queria que eu carregasse culpa quando ele se fosse. Eu disse que não carregava aprendizado. Hoje, quando alguém me pergunta sobre família, eu não dou discursos. Não entro em detalhes, eu digo que aprendi cedo, que amor sem respeito vira dívida, e dívida sempre cobra juros. O dinheiro foi recuperado em parte. O tempo não. Mas pela primeira vez o que ficou comigo foi suficiente. Eu não ganhei um irmão, não recuperei paz, mas ganhei algo que nunca me deram. Autorização para existir sem pedir permissão. E isso nenhum deles jamais vai conseguir tirar. Depois de tudo, veio a parte que ninguém fala. O depois silencioso. Quando não há mais conflito ativo, mas ainda existem ecos. Demorei a perceber como certas decisões pequenas eram reflexo do passado. Pedir desculpa demais. Explicar escolhas simples. Sentir culpa por descansar.
Era como se eu ainda estivesse tentando provar valor para pessoas que já não estavam ali. Levei isso para a terapia. E, aos poucos, fui desmontando a ideia de que eu precisava compensar algo, de que meu esforço tinha que justificar minha existência. Nunca teve dívida, só teve exploração. Quando aceitei isso, algo soltou por dentro. Passei a escolher melhor onde colocava minha energia. Recusei trabalhos que só ofereciam status. Recusei relações que pareciam familiares demais, no pior sentido. Aprendi a reconhecer o padrão cedo. Promessas vagas, carinho condicionado. Aquele tom de "você deve", disfarçado de preocupação. Hoje, eu não entro mais nesse jogo. Um dia encontrei um antigo conhecido da família. Ele comentou que meus pais sentiam minha falta, que a casa estava vazia, que as coisas não eram mais como antes. Eu ouvi e não senti nada, nem raiva, nem satisfação, só confirmação. A casa sempre esteve vazia. Só ficou silenciosa quando eu parei de sustentar o barulho. Meu irmão tentou contato uma última vez, uma mensagem curta, sem pedido de desculpas, sem reconhecimento. Perguntou se eu podia ajudar com uma oportunidade. Eu apaguei, sem responder. Não por ódio, mas por coerência. Ajudar agora seria dizer que nada mudou. E mudou tudo. Hoje, quando lembro daquele Natal, do envelope, do sorriso do meu avô, da revelação no meio da ceia, eu entendo que aquele momento não foi sobre dinheiro. Foi sobre revelação. Ali eu vi, finalmente, quem eu era para eles e quem eu precisava ser para mim. Não o filho que compensa, não o irmão que sustenta sonhos alheios, mas o homem que escolheu sair do papel de figurante e assumir o próprio lugar. Eu não herdei privilégios, não recebi atalhos, mas construí algo que nenhum deles teve coragem de encarar. Uma vida que não depende da aprovação de quem sempre me usou. E isso, no fim, foi o maior presente que já recebi. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.